Boa tarde, pessoal. Só esperando aqui mais um convidado entrar. Sejam bem-vindos. Pronto. Vamos começar então. Para quem não me conhece, eu sou Carol Olival, sou Community Outreach Director da Fuseio University, baseada aqui no Brasil, e a gente está fazendo a nossa quinta edição do Hello Future, que é uma série de webinars para falar de boa noite, Júlio. Estou recebendo aqui as respostas, os boa noites de vocês aqui pelo chat. A gente está fazendo uma série de webinars para falar da implicação do Covid e desse desafio que a gente está percebendo em todos os âmbitos, mas muito forte no âmbito da educação. A gente conta com o conteúdo, o apoio e o compartilhamento do Francisco e do Lucas. O Francisco Mendes é doutor em educação pela Universidade de São Paulo, é mestre em tecnologia educacional pela Unesp, graduado em física pela USP, atua como professor de graduação e pós-graduação no ensino superior e também como assessor educacional de educação corporativa, educação formal básica e superior. O Lucas Medeiros é professor, empreendedor serial e designer de serviços, atua no desenvolvimento dos projetos que visam o impacto positivo na vida das pessoas, em design thinking e processos de coaching e entretenimento. Lucas é cofundador e professor na Escola de Projetos Round Online e também cofundador da produtora de histórias imersivas ZVR Design, onde criou projetos para grandes marcas e artistas, entre eles Fox Entertainment, Omelete, Nubank, Emicida e Carol com K. Então sejam muito bem-vindos. Francisco, Lucas, querem falar alguma coisa aqui para a gente começar? Eu vou compartilhar já e colocar os slides para a gente, tá bom? Lucas, tá aí. Bola tá com você. Manda ver. Bom, boa noite para todo mundo. Um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Hoje a gente vai falar sobre educação do ensino fundamental e tem muita coisa para a gente dividir, hein, Francisco? Temos um desafio aí de falar 45 minutos. Bora lá, partiu. Vamos lá. Francisco falar sem morrer engasgado dessa vez, hein? Sem Já que interrompeu, opa, a água tá sempre aqui. Aquele dia só faltou tomar. Gente, aproveitando que parou aí, boa tarde, boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo. Carol, Lucas, estamos juntos sempre aí. Bora, partiu. Esses são nossos contatos, né? Se alguém tiver algum interesse, alguma dúvida, a gente está sempre aberto para conversar e compartilhar um pouco dentro do que a gente consegue, né? Vamos lá. E aí, Francisco, quer ler essa frase hoje que eu coloquei especialmente para você? Opa, aí sim, Vygotsky é tudo de boa, né? Então, conhecimento pronto estanca o saber e a dúvida provoca a inteligência, né? Então, acho que a gente começa aí, a ideia é instigar, né? E quando a gente fala de ensino fundamental, a gente tem que lembrar que a gente está numa fase, porque é basicamente uma fase de transição, né? Ou seja, deixa da parte do se reconhecer, né? E começa a perceber cada vez mais a interação, ou seja, começa a perceber que o mundo não é só ele, começa a interagir, e já pegando o Vygotsky, né? Ou seja, e através da interação social, a criança vai percebendo que ela está aprendendo cada vez mais, ou seja, e começa a perceber que quando você interage, você aprende, você conhece, você amplia, né? Como o Vygotsky fala, né? Você trabalha com a Amazônia, desenvolvimento profissional o tempo todo, você amplia o seu nível de desenvolvimento potencial cada vez mais e o nível de desenvolvimento real com certeza, e aí você começa a perceber que cada vez mais você instiga e estimula a dúvida, e a dúvida vai provocar conhecimento, e esse conhecimento vai gerar dúvida, e isso vai criando todo esse contexto propício para a inteligência, né? Acho que o Vygotsky é sempre muito bem-vindo, né? O que você acha, Lucas? Muito bom, com certeza. Acho que quando ele sai desse conhecimento pronto, né? Desse conhecimento morto, na verdade, algo que já vem pronto, sem vida, né? Tem muito a ver com erro e é o que a gente vai conversar um pouco hoje. Ia passar para a gente, Carol, por favor?
Então, assim, justamente essa é o desafio, né? É como, então, criar um processo de ensino e aprendizado vivo dentro do ensino fundamental. Então, se esse é o momento que as crianças efetivamente ingressam, né, nessa fase escolar, né, onde a escola toma a proporção que ela vai ser adotada quase que até o final da vida escolar desse aluno, como criar então um processo vivo, né, Francisco? Para você, por exemplo, como a gente pode fazer para sair desses modelos e desse formato morto do ensino, nesse formato onde o conhecimento é dado de uma forma pronta e não abre espaços para dúvidas e adaptações próprias, né? Eu acho que o que é interessante aqui, a gente lembrando, nós estamos vivendo um momento atípico, né? E aí, quando os nossos encontros, a gente tem discutido sempre fazendo o contraponto entre o presencial e o virtual, né? Sempre fazendo o contraponto entre o que a escola é, o que se apresentou até o momento, na verdade, e o que a escola é nesse tempo presente que nós estamos vivendo, que é esse momento de crise, né? Então, quando a gente fala em criar um processo de aprendizado vivo, e aí pensando novamente em Vygotsky, ou seja, eu tenho que continuar estimulando a interação social, que é o que difere o ambiente escolar de um outro ambiente, né? Agora, eu tenho que pensar também o seguinte: todos os ambientes educacionais. E aí o que eu tenho que trazer para dentro nesse processo de conhecimento, onde ele está começando a conhecer as outras áreas de conhecimento, está começando a ampliar, está começando a trabalhar com os componentes curriculares diferenciados, está começando a trabalhar com outro conceito um pouco mais formal, você dar noção, você estimular a criança, estimular os pais a perceber que quaisquer ambientes são ambientes educacionais e quaisquer ambientes propiciam esse aprendizado é um momento importante. E através do ensino virtual, ou seja, da educação à distância, né? Educação à distância, não, vamos colocar do ambiente virtual, eu posso estimular com dicas, com estratégias, com ferramentas que estão na mão, né? Que nós vamos comentar mais na frente, ferramentas que estão na mão dele. Eu acho que isso traz um pouco de vida à questão do aprendizado, né? Ou seja, você jogar de novo, estimular a agência do aluno, né? Você jogar para ele a responsabilidade do protagonismo, né? De assumir a autogestão do conhecimento. Exatamente. Então, e esse é um grande desafio, né, que a gente vai falar agora um pouquinho sobre essa diferença, né, entre então os desafios que essa pandemia nos trouxe e o que é o ensino à distância, né? Então, quando a gente colocou esse ensino à distância, esse EAD, é muito para diferenciar, assim, porque a gente escuta muitas vezes dúvidas de pessoas leigas ou de alguns pais que falam, como que está sendo essa adaptação do EAD, né? O que é que na verdade não é o que está sendo feito agora, né? Na verdade, se a Carol puder passar para mim o próximo slide, vou comentar um pouco. É muito diferente assim o que é o ensino à distância para a forma como a gente está moldando a educação nesse tempo de Covid, né? Então, assim, primeiro que a gente precisa entender é que o ensino à distância ele já é desenvolvido inteiro para ser online, né? Então, todo o design educacional é específico. Geralmente as produções dos conteúdos são criados. Eu mesmo já fiz muito pela minha empresa, né? Pela minha produtora, gravação de videoaulas. Então tem um tempo e um design educacional específico para aquele formato. Ele é testado e aprimorado. Então muitos cursos já estão no seu, nossa, muitos 10, 15 versões assim. Então isso teve vários ciclos de aprendizado dentro do formato. Ele é definitivo, ele não tem a pretensão de ser presencial, né? E o mais, acho que uma coisa importante, o aluno já entra e o aluno ou os pais, eles já entram dentro desse processo sabendo que eles vão consumir um curso online, que é totalmente diferente da educação como a gente teve que ser obrigado praticamente a fazer, né? Então, uma adaptação adequada, né? E aí um ponto de interrogação, porque será que foi a melhor forma? Como saber, né? Qual que era a melhor forma para atuar se não tínhamos experiências, né, pré-concebidas nessa migração, né, tão rápida que foi
que foi feita, né? Com produções muitas vezes caseiras ou adaptadas. Ninguém estava preparado para isso, né? Com certeza. Nem pais, nem alunos e nem as escolas, né? E então esse primeiro teste, esse primeiro ciclo, eu acho que a gente está sentindo isso como quase que o fim do primeiro ciclo, né? Com alguns temas a gente já pensando, então, como vai ser o futuro, como vai ser quando voltar essa educação, ansiosos, né, pelas próximas coordenadas dos órgãos responsáveis, mas a gente sente que essa fase temporária ela está chegando a um novo ponto, né, um novo ponto dessa jornada. Como você enxerga isso, Francisco, para a gente passar um pouco para frente? Então, eu acho assim, o ponto importante que eu queria destacar aqui, né, de tudo que você falou, vou pegar só um detalhe aqui, porque eu acho que você já falou muito bem, já colocou quase tudo, né? Então, assim, só queria destacar que o que nós estamos fazendo hoje não é educação à distância, tá? Como você bem colocou, ou seja, educação à distância tem todos esses critérios esquisitos aí que você apresentou muito bem aí, né? Ou seja, tem uma outra perspectiva. O que nós estamos fazendo é adaptando uma realidade. Só que isso é interessante. Nos documentos já se aventava a possibilidade das escolas ofertarem 20% da carga horária para online. E agora foi a forceps, ou seja, os órgãos oficiais colocaram a forceps essa demanda e ainda tem a possibilidade de dar uma flexibilização. O que acontece é que as pessoas não estavam preparadas, as escolas estavam se adaptando, estavam pensando sobre isso. Então, e pensando sobre isso, muito mais focado no ensino médio do que no ensino fundamental. Como nós estamos falando de ensino fundamental, nós temos que preocupar que tem outras demandas, outras necessidades, que é diferente do ensino médio e é diferente da educação infantil. A educação infantil, quando a criança quando o aluno, ele já conheceu o corpo, já conheceu si mesmo, já conheceu a relação dele com o mundo, já conheceu a relação dele com a parte introdutória do conhecimento para estimular essa autonomia, por sua vez, a questão do ensino fundamental não, já tem uma outra nuance, já começa a trabalhar com a questão dos componentes curriculares, já começa a trabalhar com conceitos específicos. E aí o que acontece hoje? O que nós vimos, né? Nós vimos, como o Lucas bem falou, foi assim, uma adaptação muito. A pergunta foi uma adaptação rápida. A pergunta foi adequada? Porque muitas escolas saíram atirando para todos os lados, ou seja, a escola A está usando essa ferramenta, então vamos usar também, sem fazer uma análise, sem fazer uma autocrítica. O que nós temos que fazer a partir de agora, e é o que eu recomendo para as escolas que eu estou assessorando, ok, nós passamos por essa fase, agora vamos pegar tudo que todo mundo fez, o que nós fizemos, vamos olhar e falar assim, o que serve para a gente a partir de agora? Partindo de uma realidade que tem de vir que nós provavelmente a gente vai abrir, depois nós vamos fechar de novo. Vamos abrir e vamos fechar. E isso pode acontecer outras vezes. E nós temos que aproveitar esses momentos, né? O que nós vamos jogar para o virtual, por exemplo? Quais são os segmentos, quais são as séries que nós vamos trabalhar? Então, essa questão hoje, produção de conteúdo caseiro e adaptada é uma realidade. E muitos pais não estavam entendendo isso. O que nós temos que fazer, então? É capacitar os professores, é dar condições para que os professores consigam se movimentar dentro dessa realidade, dentro desse escopo novo. Ou seja, é o professor que vai fazer? Não sei, mas ele tem que ter condição, pelo menos, de entender a lógica. Né? Como bem colocado aí pelo Lucas, ou seja, o primeiro ciclo de teste já foi feito. Então, nós temos que aproveitar, analisar os resultados que obtivemos agora e pensar daqui para frente. Ou seja, o que nós vamos fazer a partir de agora. Né? E aí eu colocaria, é temporário? É uma interrogação, né? Então, vamos dar continuidade? Vamos, claro. Eu acho que então é exatamente isso, né? É o final de um primeiro ciclo, talvez, ou um momento, como eu gosto muito de trabalhar por projeto, né? É um momento de a gente analisar o que está sendo feito até agora, o que foi feito até agora, o que funcionou, o que não funcionou, a ferramenta que funcionou, a que por vias, às vezes, não funciona do jeito que a gente queria. E mais do que isso, né? Para pensar no futuro, né? Se a Carol puder passar. Então, assim, como a gente bem falou, houve uma necessidade quase de querer separar um pouco, porque existem particularidades, e quando a gente vai falar de educação assim, de uma forma genérica,
porque a gente percebeu, né, que a educação infantil, como o encontro que a gente fez, e quem não assistiu, acho que vale muito a pena, porque a gente conversou bastante sobre a educação infantil, e a educação infantil, que na minha visão foi a mais afetada, assim, pelo fato de a dificuldade de você trazer qualquer tarefa, né, para uma criança com menos de 7 anos, né, é um desafio, torna o processo muito mais complexo. Mas o ensino fundamental não por isso, assim, não por isso deixa de ser fácil. A gente tem inúmeros desafios, né? Todo mundo, né? Vocês são carecas de saber, assim, das dificuldades, das críticas que fizeram quanto à quantidade de horas e conteúdos que estavam expondo as crianças, a dificuldade de adaptar material que já estava pré-fabricado, né, pronto já para ser utilizado, aulas, todo um planejamento, né, um programa, um design educacional criado que teve que ser totalmente redirecionado. Então, assim, para a gente começar um pouquinho a falar das particularidades desse ensino fundamental, eu queria trazer um pouco desse educador, né, no processo, né? E aí, assim, esse educador, ele, mais do que nunca, eu enxergo que ele está sendo exigido, assim, né, alguns pontos que para mim foi essencial, que já eram antes da Covid, mas agora, assim, depois, nesse processo, eu não posso passar um exercício pronto, né, que o aluno vai conseguir pesquisar no Google e vai encontrar a resposta. Então, tudo precisou ser readaptado. E o que eu entendo e o que eu queria trazer é que esse educador ele precisou, né, adquirir uma habilidade maior, assim, de trazer e construir narrativas dentro do conteúdo que ele se propunha a passar, a mapear mesmo valores e individualidades dentro da turma para tornar o ensino mais individualizado, né, de forma que ele conseguisse colocar esse aluno dentro dessa história, né, transmitir e fomentar, né, o pensamento complexo e a quantidade de conexões mesmo, assim, de entregar essa autonomia, assim, para esse aluno, né, fazer com que ele consiga ir adquirindo, lógico, aos poucos, a autonomia do aprendizado e principalmente como mediador, né? Então, assim, a gente entende muito eu gosto muito desse conceito, que é um conceito um pouco mais recente, mas desse educador como um facilitador, né? Que eu acho que isso é muito mais intenso no ensino médio, mas ele já começa a ser muito vivo dentro do ensino fundamental também, né? Francisco, dentro desses pontos aí, eu consegui falar sobre todos, só deixei alguma coisa de fora? Eu vou só complementar, cara. O que você já falou, eu vou só complementar. Eu vou pegar a partir de uma sugestão, de um livro que a maioria do pessoal deve conhecer, mas tem um livro chamado Lifelong Kindergarten, que é do um pesquisador do MIT chamado Mitchell Resnick. Tá? Então, Lifelong Kindergarten. Se a Carol puder escrever no chat para o pessoal, Mitchell Resnick. Tá? É um pesquisador do MIT. Qual que é a proposta dele? Ele fala o seguinte: se nós éramos tão encantados na educação infantil, por que nós perdemos esse encantamento ao longo da vida? Então ele propõe estender o jardim de infância ao longo de toda a vida, né? E aí o que acontece? Tem alguns elementos que aconteciam na educação infantil e que começam a permear no início do ensino fundamental e vai se perdendo, né, na primeira fase do ensino fundamental. E depois começa a se perder a partir do momento que entra na segunda fase do ensino fundamental, que é a partir do 6º ano, mais ou menos. O que acontece? Que é a questão da contação de história, você montar roteiros na sua aula, você montar na sua aula como se fosse um roteiro, como se fosse uma contação de história, né? Ou seja, você conseguir mapear essa questão dos valores, projetos, a individualidade dentro da turma. Isso era uma prática, em virtude dos relatórios, em virtude das reuniões pedagógicas específicas, né? E agora, cada vez mais, ou seja, o professor está se reconhecendo, porque ele sempre foi, mas ele está se reconhecendo como um papel de mediador. E esse mediador não é simplesmente... O papel do mediador, ele não toma decisão e ele não toma partido. Ele, na verdade, o que ele faz é
mediar essa discussão, mediar o tema, mediar, não gosto de falar conflito, porque não é conflito, mas mediar a situação de aprendizagem, esse processo de ensino-aprendizagem. E para isso, o que ele faz? Ele vai facilitar o processo de decisão, ele vai dar gatilhos, ele vai estabelecer triggers, né? Vai estabelecer pontos chaves para, de repente, o aluno dar uma virada, né? Fazer uma virada de conexão com outros conhecimentos, né? A gente fala de conhecimentos isofóricos, né? Ou seja, que você traz de fora para dentro, né? Então, essa ponte de ligação, o professor tem condições de dar esse estímulo, né? E aí, é exatamente essa parte, né? De ligar os pontos. O que nós não podemos esquecer, eu falo isso toda vez que a gente se encontra, né? É que a educação é um sistema complexo, né? Então, quem olha de fora parece um caos, mas não, é uma desordem organizada, ou seja, você tem diversos parâmetros, diversas variáveis que você ajustando, você dá uma figura, essa é uma figura bonita. E o que eu preciso é saber reconhecer quem são os sujeitos, quem são os instrumentos de mediação, qual é o processo, qual que entrega, qual é o resultado, o que eu tenho que fazer. Quais são as ferramentas que eu tenho na mão, né? E aí, quando a gente fala em ferramenta, tem que entender como é que faz essa questão do pirâmide do conhecimento, né? Eu vou pedir para a Carol já passar, e aí a gente já começa a falar dessa questão do o que eu tenho. Eu não posso esquecer que é o seguinte, conhecimento, eu brinco sempre nas minhas palestras, que eu falo assim, se um gênio da lâmpada, se você esfregasse, o gênio tivesse direito a um pedido, o que você pediria? E aí a pessoa pede dinheiro, pede beleza, eu falo, não, saúde, eu peço informação. Né? Porque ter informação é ter poder, ter informação é ter controle sobre várias situações, inclusive a sua. E aí o que acontece? Hoje nós temos uma gama de dados muito grande. Né? O volume de dados é absurdo, é muito grande, muito mais intenso, muito mais rápido. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que eu tenho que ajudar meu aluno, estimular a agência dele, é fazer com que ele consiga observar todas as informações, todos os dados que ele tem na mão e selecionar isso como informação. Quais dados eu tenho como informação? A partir desses dados, isso gera conhecimento. E o conhecimento aplicado, aí a gente volta à fala do Vygotsky, né, lá inicial que foi colocada no início, isso gera sabedoria. Então, ou seja, é através da análise dos dados, da questão da informação, geração do conhecimento, e aí sim gera sabedoria. O que você acha, Lucas? Então, eu não coloquei a fonte, né? Eu acabei esquecendo de colocar a fonte desse gráfico, mas depois eu vou dividir com vocês quando mandar o material pronto, mas eu poderia atribuí-la ao meu avô também, sabe? Porque eu fiquei pensando, quando eu encontrei essa imagem, assim, ela representou muito minha relação, assim, porque você vê que a construção da sabedoria não é uma coisa tão rápida quanto um dado que chega até a gente. No mundo, né, cheio de Big Data, onde tudo, o YouTube praticamente ensina a gente a fazer tudo, ele traz muitas informações e um pouco de conhecimento. Mas a sabedoria mesmo, eu acho que é o ponto assim que a gente precisa chegar, sabe? Porque quando eu vejo uma pessoa com uma certa idade, assim, uma pessoa que com uma sabedoria que você enxerga dentro da vivência dela, né? Então você vê como ela consegue aplicar todas as informações da ela tem uma sabedoria, né? Então, assim, essa questão de sabedoria, assim, eu acho que é um caminho que a gente tem que buscar, assim, e que a escola tem um papel fundamental nessa formação, assim, porque é quase que o começo dessa criação dessa sabedoria que vai se desenvolvendo. Deixa eu só fazer um comentário. Mais ou menos isso, assim. Antes de passar, Lucas, eu queria fazer um comentário, chamar a atenção do pessoal, se eles observarem o meio aí da informação e do conhecimento, as figuras, ali é o conhecimento, a informação em rede, né? Se você observar, os pontos de conexão são os pontos de conexão em rede, tá? Aí eu dou uma sugestão ao pessoal procurar o projeto OPT, OPTE, tá? Projeto OPT. Esse projeto OPT, o que eles fizeram? Eles tentaram mapear, fazer um mapa da internet. Onde estão as conexões e por onde o seu computador navega. Né? Eles mapearam durante um tempo e então eles criaram um mapa da internet. E é interessante que todo ano eles atualizam esse mapa.
Então, você vê que é exatamente isso. A informação hoje não está privilegiada no ponto. Então, ela está descentralizada. E é isso que nós estamos vivendo num mundo onde a informação não está sendo a informação está descentralizada. Viver em rede é isso. Então, você tem capacidade e capilaridade de crescer cada vez mais, né? Do desafio da... A gente está vendo muito isso, né? Uma vivência está sendo esse trabalho em rede, viver em rede. Acho que parece rede, né? Agora tudo é em rede. E eu acho que tem muito a ver com essa forma desconstruída que a gente trouxe, né? Essa modernidade. Então, eu queria perguntar mesmo para o Francisco um pouco agora sobre os desafios na criação dos planos de aula, né? Você trouxe uns gráficos para a gente dar uma olhada e eu acho que seria bem legal você comentá-los, Francisco. Manda ver. Ótimo. Então, vamos lá. Eu pensei que tivesse no mudo. Não, então, gente, primeiro, plano de aula, quando falava professor, o professor sabe montar um plano de aula, né? Ele sabe que tem que ter objetivo, sabe que tem que ter componente curricular, sabe que tem que ter conteúdo, sabe que tem que ter instrumento, sabe que tem que destacar as competências, as habilidades, o resultado, enfim. O plano de aula, de maneira geral, os professores sabem desenvolver. Entretanto, nós estamos vivendo um momento em que esse plano de aula tem que ser elaborado de uma forma diferente. Nós temos que pensar também nos instrumentos que vão mediar esse processo. Nós temos que pensar as relações exofóricas que vão trazer isso, ou seja, quais são as relações extradisciplinares, quais são as relações de outros conteúdos, de outros conhecimentos que não estão diretamente ligados a mim, né? E aí eu trouxe dois slides aí, que na verdade o da esquerda é o retirado da BNCC, que é do MEC, né? Que fala sobre a diferença de trabalho entre a educação infantil fundamental, que é um ciclo de transição, uma fase de transição, e o ensino médio. A gente tem que lembrar que é o seguinte, quando eu estou falando da educação infantil, eu estou falando da questão das ilhas de aprendizagem, né? Ou seja, você vai trabalhar esses pontos de elaboração do aluno. Quando você chega no ensino fundamental, o que eu tenho? Eu tenho já começo a segmentar, não só por área de conhecimento, né? Eu começo a especificar como os componentes curriculares. Só que o que eu queria destacar é lá embaixo, na parte de baixo, está pequena aí, não sei se dá para vocês perceberem, mas lá embaixo, o que está acontecendo? Lá ele fala, eu vou até ampliar aqui no meu, ele coloca assim, olha, ele separa em anos finais e anos iniciais. Anos iniciais é o que é chamado de educação fundamental 1, e anos finais é a segunda fase, que é fundamental 2, né? Mas todos eles vão trabalhar com unidades temáticas, todos eles vão trabalhar com habilidades e todos eles vão trabalhar com objetos de conhecimento. E aí, se a gente olhar para o lado direito, o que a gente tem? Eu tenho que contemplar esses elementos no meu plano de aula. Ou seja, eu tenho que pensar que eu começo através das habilidades, desenvolvendo as habilidades, chego nos objetos de conhecimento, daí eu começo dentro de uma unidade temática para trabalhar inserido dentro de competências gerais específicas. Eu olho de fora para dentro, mas eu trabalho de dentro para fora, tá? Se o Lucas, tudo bem, Lucas? Posso passar o slide já para emendar? Claro, só vou comentar uma coisa, Francisco, que o pessoal estava falando que realmente esse slide está um pouco difícil de visualizar aqui o gráfico do lado esquerdo, mas eu indico muito vocês entrarem no site do MEC, né, da BNCC, que é um site bem interativo e ele explica, assim, acho que traz um panorama bem detalhado, assim, de cada ponto, e você navega, né, entre essas abas, assim, que o Francisco foi abrindo, assim, na verdade são navegáveis, né? Então é bem legal e também comentar que a gente estava vivendo também essa novidade, né, da BNCC. A gente já estava num processo de pensar os processos educacionais e como teoria, assim, eu acho que eu gostei muito, assim, eu gosto muito do formato que o Brasil vinha adotando, assim, e vinha nesse desenvolvimento para algo novo, né? Então acho que isso vale muito a pena ressaltar. Perfeito, perfeito. E aí, então, eu já vou pedir para a Carol já passar, né? Então, passar para o próximo. Então, o que acontece? Vamos pensar na questão de como é que eu trabalho. Então, vamos aliar o momento presente que nós estamos vivendo e o momento pós-pandemia, né? Então, por exemplo, o que nós estamos vivendo no momento pós-pandemia? Pós-isolamento, né?
nós temos uma realidade que a gente não conhece o que vai acontecer. Nós vamos voltar 100% presencial? Nós vamos voltar 50% presencial? Nós vamos voltar 20%, que nem está se aventando? Nós vamos voltar e depois voltar de novo para o isolamento? Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu sei que nós tínhamos um ambiente totalmente presencial, pensado no presencial, com possibilidade de negociação de 20% de hora virtual. Isso tende a mudar. Então, agora, o que eu tenho que pensar é... Então, quando a gente falou em plano de aula, o que eu tenho que pensar agora, então, é como é que eu vou reestruturar meus planos de aula a partir de agora, contemplando também ferramentas do ambiente virtual. Veja bem, eu não vou montar um curso de ensino à distância, mas eu posso pegar elementos-chave do curso de ensino à distância, como design educacional, como roteirização, como elementos de avaliação pontuais, trazer isso para o ambiente virtual juntamente com o presencial. Quando eu penso no plano de aula, e aí eu trouxe aquele slide lá, a gente trouxe aquele slide lá, que nós acabamos de apresentar, sobre a estrutura que rege o ensino fundamental, a educação infantil e o ensino médio, ali tem algumas competências, né? Então, por exemplo, né, só para a gente trabalhar aqui algumas competências, né? Então, eu vou pegar algumas competências aqui. Por exemplo, vamos pegar uma competência do ensino fundamental do segundo ano de ciências, da primeira competência. A primeira competência lá, ela diz o seguinte: identificar de que materiais, metais, madeira, vidro, são feitos os objetos que fazem parte da vida cotidiana. Como esses objetos utilizados e quais os materiais podem ser produzidos no passado. Eu posso usar, por exemplo, como ferramenta virtual para estimular isso em tempo presente, esses dois simuladores, que são aplicativos que eu posso usar tanto da internet, quanto eu posso embarcar no meu celular, que é o FAT Simulation e esse experimento de laboratório Ciência Louca. Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui do outro. Tá? Esse é do fundamental primeira fase. Vamos pegar no final da primeira fase. Né? O EF05CI10, que é a 10ª competência de ciências do ensino fundamental segundo, né? quinto ano. Identificar algumas considerações no céu. Algumas considerações do céu, com o apoio de recursos como mapas celestes e aplicativos digitais, entre outros, e os períodos do ano em que elas são visíveis no início da noite. Por exemplo, eu posso usar esses dois aplicativos, e aí é aplicativo mesmo que eu tenho que embarcar, que é fantástico, viu, Carol? Fica a dica aí para você embarcar para o seu filho, que ele vai pirar nisso. Chama Sky Map e Starwalk. O que ele faz? Ele faz um mapa, né? E você baixa ele, você aponta para o céu e ele identifica as constelações. E ele dá o mapa, e ele consegue interagir, né? O outro, se a gente parar para pensar, tem uma outra competência. Vamos pegar do 9º ano agora, né? O EF09CI15, que é a 15ª competência, 15ª habilidade de ciências do 9º ano. Que está lá. Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do céu ou do sistema solar, as necessidades de diversas culturas, agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal, etc. Esses aplicativos aí, tanto o Merge como o Big Ben Air, né, que é de realidade aumentada, né, augmented reality, né, esse Big Ben é fantástico. Esse é um dos aplicativos que eu mais gosto. Né? Você tem uma realidade aumentada, você vai projetando isso, você aponta o celular, você consegue projetar a Terra, e mais do que isso, ele conta a história do Big Bang. Esse foi criado pelo CERN, né, lá na Suíça, e ele conta a história do Big Bang, e ele não só narra, como ele tem um texto escrito. Então, eu posso trabalhar com diversas habilidades, posso trabalhar com vários componentes curriculares ao mesmo tempo. Eu estou usando um ambiente assíncrono, claro, estou usando tecnologia, e isso eu posso usar tanto agora, em momento de distanciamento, como eu posso usar no momento presencial, se nós tivermos que usar um sistema híbrido, que eu acho que vai ser a tendência, por exemplo. Né? E tem o Merge. Você quer completar, Lucas? Claro. Acho que dois pontos assim do que você falou. Primeiro, né, ótimo essas dicas do SkyMap e do Starwalk, porque para a gente que apagou as estrelas aqui em São Paulo, né, que não consegue mais... muito difícil você ter um céu que você consegue enxergar essas constelações. É ótimo porque traz essa visualização, né? Não é igual o céu estrelado, mas eu acho que é uma ótima alternativa.
e essa observação de natureza, né, que a gente falou muito na educação infantil como experiência, né, como experienciação, ela é muito bem-vinda também no ensino fundamental, ensino médio, porque observar a natureza, a gente tem visto, né, a biomimética como forma de estudo, que é o estudo embasado na tecnologia da natureza, né? Então a gente olhar um formigueiro, entender como que funciona o sistema de ventilação, né? Acho que os arquitetos têm usado muito isso. Então é muito legal a gente trabalhar com esse tipo de experiência. Outro ponto é que os professores tiveram mais acesso à tecnologia por conta da situação que a gente está vivendo agora. Então, certamente, eu acho que eles vão se arriscar mais e vão começar a tentar embarcar mais esse tipo de ferramenta para dentro das aulas. E eu como sou uma pessoa que eu gosto muito, né, dessas tecnologias imersivas, né, realidade virtual, realidade aumentada, a minha produtora, a gente trabalha muito com isso, a gente produz conteúdo, inclusive dentro dessas plataformas. Eu trouxe também essa ferramenta que é o Merge, que é muito legal porque é um cubo, né? Na verdade é um cubo open source, assim, que você pode fazer na sua casa, ele consegue verdade. ele e programar conteúdo ou usar os conteúdos que ele que são muitos, assim, né? Então esse ele é em realidade aumentada, né? Então você com o seu celular ou com o iPad, você mirando pro cubo, ele traz uma experiência, né? Então, nesse caso aí, o sistema planetário, né? Então você consegue todo esse entendimento e é muito legal, assim, porque as crianças, os jovens, eles adoram e é uma ótima ferramenta para trabalhar dentro de sala de aula também, nessa volta, ou propor atividades à distância também, porque eles mesmos podem criar esse cubo, assim, fazendo cubo e imprimindo numa folha sulfite, assim, esse layout, assim, né, dele, como se fosse um QR Code, assim. Muito legal, Francisco. Bora para o último, Carol? Acho que aí fica a pergunta que a gente faz para vocês, né? Quais os principais desafios enfrentados por você, professor, no ensino fundamental? Então, assim, eu vi uma questão que foi colocada no bate-papo, eu queria comentar sobre isso, que foi da Lorena, que falou assim, quando vocês falavam, eu estava pensando, e agora a BNCC? Exatamente, eu acho assim, eu acho que agora, Lorena, na minha concepção, eu tenho mais possibilidade de trabalhar a BNCC, né? Ou seja, a questão o que eu tenho que mudar antes é pensar a estrutura que está vinculada à LDB. Eu tenho que repensar a LDB em alguns aspectos, né? Flexibilizar um pouco mais a LDB. Agora, a BNCC, eu acho que eu tenho um campo muito mais amplo para trabalhar. Se eu conseguir flexibilizar a LDB em termos de aula, em termos de recurso, em termos de ferramenta, a BNCC ela agora ganha muito mais sentido e significado. Essa é a visão que eu tenho, né? Então, aí a pergunta que a gente quer deixar também é isso, né? Quais são hoje os principais desafios enfrentados por você, professor do ensino fundamental? Se ele puder compartilhar com a gente, né? Lucas? Então, esse é um momento que a gente separou, né, para tentar tornar essa conversa um pouco um diálogo, né? Então, assim, quem for professor, né, de ensino fundamental, quiser trazer para a gente um pouco dessas dificuldades que vocês tiveram, agora que é um espaço também para responder algum tipo de pergunta. Isso aí, gente, não se acanhem. Manda para a gente aí uma pergunta. Vamos lá? Carol, se puder já colocar o próximo slide sobre já avisar das datas, pessoal? Obrigado. Enquanto isso, acho que é interessante a gente falar sobre os nossos próximos encontros. No dia 11 a gente vai falar, então, inclusive a gente mudou o tema para então falar sobre os desafios educacionais pós-pandemia, né? Porque a gente percebeu que esse era um tema que todas as escolas estavam estando e é quase que uma urgência, assim. Então a gente resolveu trazer essa conversa, essa pauta, né? Então como agir, né, nesse retorno às aulas presenciais e no dia de... manda ver, fala aí, complementa. Não, rapidamente, gente, é só lembrar que assim, eu dou assessoria em algumas escolas e a gente tem trabalhado muito, eu participo de vários grupos, né?
de vários grupos aí que estão discutindo a questão, tanto universidades, eu participo de um grupo educacional que a gente discute tudo de educação, e nós são mais ou menos 130 participantes e de várias instituições, tanto superior como básico, no Brasil todo, e a gente está discutindo o seguinte: como é que vai ser o retorno, né? Então, a ideia da semana que vem é trazer um pouco de todo esse apanhado que nós fizemos aí, né? Visitando várias escolas, ajudando as escolas a montarem um plano de retorno, né? E depois do retorno, depois do isolamento, como é que fica, né? Como é que ficam as aulas, como é que ficam as ações, como é que ficam os movimentos, né? Então, a ideia é a gente poder compartilhar um pouco com vocês isso, porque o pessoal está muito angustiado, então, de repente, a gente puder dar algumas sugestões, algumas dicas, alguns movimentos que as escolas têm feito, e essa é a ideia, né? A gente vai entregar isso, né? E aí tem o outro, a gente vai começar a pensar também sobre isso, né? Ou seja, a partir do pós-isolamento, né, nós vamos ter um novo formato de educação da perspectiva dos alunos e um novo formato de educação da perspectiva dos pais, né? Porque todo mundo teve que adaptar o mindset. Todos, alunos, professores, pais, principalmente, né? Que perceberam que a educação não é tão simples, né? Deixa eu ver algumas perguntas aqui que estão aqui. Gostaria de saber quais os desafios os professores estão enfrentando com os alunos que estão na época de letramento. Boa, ótimo. Eu vou tentar, Júlio. Gostaria de saber quais os desafios os professores estão enfrentando com os alunos que estão na época de letramento. Então, Júlio, é o seguinte. Desculpa, para eu não te interromper no meio, porque já está na minha hora de sair, para eu poder me despedir do pessoal. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada, Francisco. Obrigada, Lucas. Eu vou sair, vou deixar o link pendurado no Francisco, então fiquem à vontade para ficar até a hora que vocês quiserem. Depois dessa pergunta do Júlio, já tem uma outra da Lorena no chat. Aproveitem, pessoal. Boa conversa para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, boa live lá, Bruno. Eu vou parar de compartilhar aqui, tá bom? Tá. Tá ótimo. Não, tudo bem. Tá ótimo, não tem problema. Ótimo. Então, vamos lá, Júlio, respondendo a sua pergunta aí, eu pedi ajuda também para o